E essa parte aqui que é chata, às vezes, quando a gente está tentando conversar com alguém atrapalha a gente na conversa. Calma, não é? Então a gente entende esse processo de figura fundo também nas conversas. Boa forma ou pregnância, quando você vê essa palavra, significa boa forma lá na prova, tá? Quando você vê os símbolos da Olimpíada, que são 5 entrelaçados, mesmo sendo uma figura relativamente complexa, nossa mente vai fazer o quê? Simplificar. E aí a gente vai organizar como algo harmônico. Então, se a gente vê só um círculo separado, ele é só um círculo. Mas quando a gente vê o círculo, os 5 formando a conjunção das cores das Olimpíadas, a gente já faz essa associação dentro da nossa percepção, que é um símbolo olímpico. Então, a gente vai simplificar, equilibrar e dar significado para esse símbolo, tá? No metrô, para quem já andou de metrô também, a gente consegue entender que tem ali mapas, né? A gente vai se guiando através daquelas linhas, porque aquelas linhas dão significado para a gente, facilita a nossa leitura. Beleza? Professor, e no contexto emocional, como é que funciona a figura fundo? Nessa figura fundo, a gente vai ter um caso aqui. Temos o caso, então, de uma paciente em luto, não é? Que ela está em luto, que mesmo tendo momentos agradáveis, a tristeza permanece de fundo. Então, significa o quê? Que não é o... Beleza. Figura o que é? Figura o que é? Foco. Fundo o que é? Suporte. Então, se eu estou dizendo que essa paciente aqui, ó, ela está em quê? Em luto, né? Mesmo estando em momentos agradáveis, a tristeza permanece de fundo. O que é fundo? Então, eu estou dizendo que essa paciente, mesmo estando feliz, ela tem um fundo de tristeza, mediante ao luto, tá? E tudo que ela vive se colore por essa sensação. No processo terapêutico, nós, enquanto psicólogos, vamos orientar, ajudar a diferenciar a figura, né? O que está emergindo agora como pensamento ou lembrança específica do fundo, emoções persistentes, memórias e crenças. Ou seja, dentro do processo terapêutico, dentro da Gestalt, nós vamos identificar essas emoções. O que é fundo, o que é figura. Não para que ela deixe de ficar triste por conta de uma perda. Se a gente tentar fazer isso, a gente vai invalidar o processo dessa pessoa, tá? É a mesma coisa que a gente fala assim, para de chorar, não chora. A gente está invalidando o processo desse indivíduo, de ele organizar as próprias emoções. Você fala assim, não, calma, vai ficar tudo bem, para de falar isso. Você não tem como garantir se vai ficar bem de fato. E se não ficar bem? Aí eu vou lá com o pai, vou falar, culpa do Caio, que vai ficar tudo bem. Entende? Então, no processo terapêutico, dentro do consultório, jamais a gente vai dizer para o nosso paciente que vai ficar tudo bem, porque a gente não tem como garantir isso, tá? Então, a outra coisa, pare de ser ansioso. Parei, tá bom. Não existe isso. É respeitar o processo do outro, tá? Então, dentro da clínica, no processo terapêutico, a gente vai respeitar essa figura fundo e ajudar, orientar, trazer ferramentas para essa paciente para que ela entre no equilíbrio, tá? Para que ela entenda a figura fundo e que, como não é fixo, é normal nós sentirmos tristeza e alegria. É tranquilo, tá? Vamos lá. É normal a gente ficar triste por conta de um gatinho que morreu? Sim. Sim. É normal a gente ficar triste por emprego que a gente perdeu? Sim. É normal a gente ficar triste por uma resposta, por uma mensagem no WhatsApp não respondida? Sim. Quando é que isso pode me trazer prejuízo? A partir do momento que se torna contínuo. A partir do momento que eu literalmente dependo daquilo para existir. Então eu preciso muito da mensagem do William. Sem a mensagem do William eu não durmo. Aí o William já até dormiu, já, né? No outro dia eu estou lá, vamos dizer, com o olho seco, tentando esperar o boa noite do William para eu dormir. Aí temos um problema.
vamos lá. Vamos lá. O senhor está falando da questão de uma coisa que precisa existir na vida da pessoa para ela sentir vontade de fazer a rotina dela. Dentro desse processo, que está tipo figura fundo. A gente está com foco no fundo da tristeza. Na questão da depressão, que quando faz a parte medicamentosa, que a pessoa não consegue sair, já fez troca de medicação, porque a adaptação são 45 dias a partir de troca de medicação. Como conseguir fazer a pessoa sair daquele foco para tentar fazer O foco da medicação, da troca? Não, assim, trocou a medicação começou hoje. Né? E aí a pessoa ainda não está reagindo. Porque assim, se a gente for deixar a vontade do paciente, o paciente vai sair da cama. Vai ser o quê? Não vai sair da cama. Ah, sim. Entendeu? Como conseguir, porque eu sei que é 25% psiquiatra, 25% psicólogo e 50% paciente. Beleza. Vamos lá. Uma aula rapidinho de psicofármaco que vocês vão ter no quadro, tá? Quando a gente fala de psicofarmacologia e de depressão, processo depressivo, dentro do nosso DSM-5, são 9 tipos de depressão, tá? Então, quando alguém fala para você, eu tenho depressão, beleza, você tem laudo, você tem algum documento? Não tenho, eu acho. Achismo não é depressão. Quando a gente fala de traços melancólicos, melancolia ou tristeza, são indícios de que existe alguma coisa de errado, mas não significa que é depressão, tá? O grande problema de algumas pessoas, eu já te responder, tá? O grande problema de algumas pessoas é que a gente tem o costume de patologizar todo mundo. Então eu não consegui dormir durante uma semana, eu tenho depressão, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E aí a gente vai invalidando o processo do psiquiatra, do terapeuta e afins. Às vezes a pessoa diz que tem depressão e nunca foi no psicólogo, né? Então, só para que vocês entendam, quando a gente fala de depressão, são 9 tipos de transtornos depressivos. A gente está falando de transtorno, de patologia. Beleza. Pegando a deixa da colega, se essa pessoa já tem o laudo, ela já é depressiva, já é constatado que existe esse processo depressivo, primeiro de tudo, dependendo do... Tá feio ainda, né? Dependendo do caso, a gente trabalha uma coisa que se chama psicoeducação, que é trabalhar essa tristeza de figura fundo dentro do processo terapêutico. Aí vai depender muito da abordagem do paciente, do psicólogo também, tá? Para dar ênfase naquilo que é importante e naquilo que não é, ou seja, da prioridade. Então, dentro do processo terapêutico, a gente fala que existe psicoeducação e as técnicas para a gente poder utilizar. Cada técnica ela é subjetiva para cada demanda. Então, a técnica que eu uso para um depressivo não é a mesma técnica que eu vou usar para um transtorno de ansiedade. Não vai ser a mesma técnica que eu vou usar para um autista ou um TDAH. Então, são técnicas diferentes. Então, cada psicólogo deveria ter um manejo sobre técnica, não é? Quando a gente fala de um processo medicamentoso, existem 4 etapas, tá? Primeira etapa é a introdução medicamentosa. A segunda etapa é o processo de homeostase. Isso aí a gente vai ver na próxima aula. O equilíbrio, tá? A terceira etapa é o desmame. E a quarta etapa é a retirada. Professor, tem que ser assim? Deveria ser assim. O que acontece no contexto sociocultural? Nós, a partir do momento que entramos no processo de equilíbrio, o que acontece com a gente? A gente para. Tu quer um exemplo? Tu tem que tomar 7 dias antibiótico para fazer efeito. No terceiro dia tu para porque tu acha que está bom. Isso é uma questão sociocultural nossa, de automedicação. O grande desafio da nossa sociedade hoje, na questão de saúde mental, quando há uma necessidade de introdução medicamentosa, é que esse indivíduo ele não faz o processo completo. Estou melhor? Não preciso mais. E aí entra o processo de negação. Eu não tenho depressão, eu não tenho ansiedade, eu não tenho. E quando esse indivíduo fala eu não tenho, isso pode demorar mais ainda para que faça efeito, para que de fato ele tenha resultado.
Então, quando a nossa colega fala que 25% é psiquiatra, psicólogo, eu concordo, porque depende muito também da disposição do paciente. A gente só consegue orientar se de fato ele quiser. Se esse paciente ele não tem essa disposição, a gente não pode ajudar. Exemplo, eu tenho um paciente que ele fumava muito cigarro, tá? E aí eu identifiquei que o processo do cigarro trazia ansiedade para ele. Eu ficava mais ansioso. E aí fica uma dica, geralmente quem fuma é uma pessoa ansiosa, tá? Mas esse aí a gente vai explicar em outro momento. E aí eu falei, cara, vamos dar uma parada? Ele falou, não é o meu foco parar o cigarro. Eu vou obrigá-lo a parar de fumar? Sim ou não? Não. Eu vou respeitar e vou achar uma outra técnica para poder ajudá-lo dentro da ansiedade. Mas obrigá-lo a parar de fumar, não posso, até porque o nosso código de ética diz que existe o respeito ao direito do outro. Então, se ele acha que o cigarro não está causando dor, eu não posso obrigá-lo a parar de fumar, tá? Então, de fato, depende muito da abordagem do terapeuta, né, do psicólogo, e também dessa disposição. Depende muito do caso. Então, casos e casos, mas não tem uma formulazinha mágica, tá? Então, dentro do processo terapêutico, se o processo depressivo ele está trazendo essa dor, vamos identificar essa dor, ver o que é fundo, o que é figura, para que ele tenha esse processo de entender a própria percepção. Porque a depressão, existem vários fatores, genético, comportamental, o que mais? Social, não é? Pode desencadear. Então são vários fatores, tá? Não existe uma formulazinha mágica, beleza? Show! Então vamos lá. Numa figura fundo de traição, como é que funciona isso? Imagine que um casal tem uma história de 10 anos juntos. Eles já... Ei, guarda teus conteúdos aí. Eles já viajaram, riram, enfrentaram dificuldades, construíram memórias e até superaram crises menores. Tudo isso compõe o fundo. E o que é o fundo? Vocês têm memória curta, Suporte. Então vamos analisar. Se eu estou dizendo que eles já viajaram, fizeram tudo isso, então isso aqui é o suporte da relação, não é isso? Concorda comigo? Sim. Beleza. Então todos esses processos aqui dão esse suporte para a relação, a base da relação, aquilo que sempre esteve presente, construíram, não é? E aí um belo dia a esposa pega uma mensagem no celular. Oi, tá podendo falar? Sua mulher tá perto. Saudade de você. Te espero às 9 no motel. Um dia, porém, a parceira descobre uma mensagem de traição no celular. De repente, é como se uma luz de palco fosse direcionada apenas para aquela cena específica, a mensagem vista na tela. E aí o que vai acontecer? Essa lembrança se torna a figura central. Figura é o foco. Então essa mensagem se torna o foco daquela traição, daquela vivência do casal. Então ela acorda pensando na mensagem, dorme revivendo a cena, e tudo que o parceiro faz é reinterpretado à luz daquela mensagem. Ai, me deu um buquê de rosas, safado. Ele deve estar querendo me enganar, disfarçar. Ai, me deu bom dia, disse que me ama. Mentiroso. Ele vai encontrar mulheres 9 no motel. Né? Enquanto isso, o fundo, os 10 anos de história, os momentos bons, o cuidado, o afeto, fica obscurecido, como se estivesse uma penumbra no palco sem visibilidade. Tá? E aí lá na clínica, qual vai ser o nosso papel? O papel do terapeuta não é apagar a... Ou seja, não é a nossa missão, não é o teu propósito enquanto psicoterapeuta apagar a traição. Você não vai apagar porque você não é mágico. Mas a gente vai entender que é real e precisa ser elaborada. Né? Ajudar o paciente a reconhecer que há também um fundo. E qual é esse fundo?
a história, a construção. Assim a pessoa pode avaliar com mais clareza se deseja reconstruir o vínculo ou se prefere encerrar. O que acontece quando o paciente ou o casal, geralmente, nas terapias de casal, não é o homem que procura, tá? É a mulher. A mulher ela procura, aí a gente fala também de uma questão social, histórica, mas a mulher que procura o terapeuta para fazer essa terapia de casal. E aí o que acontece? Homens, Homens, me desculpem, tá com meus ouvidos se vocês não quiserem ouvir. Mas geralmente, deixa eu botar aqui uma porcentagem. A nível empírico daquilo que eu já... Não, para, não é assim. A nível empírico daquilo que eu já vi dentro do consultório, geralmente... 100%. Não, 80% dos homens, quando vão para a terapia de casal e quando há um processo, já tem os grupos, né? E quando há o processo de traição da parte do homem, ele não vai para a terapia porque ele quer. Ele vai para a terapia porque foi descoberto. É diferente, tá? E aí, quando ele pede perdão, me perdoa, William, me perdoa. Cara, me perdoa, eu nunca mais vou fazer, eu juro. Ele não está pedindo perdão porque o William descobriu minha traição. Eu estou pedindo perdão porque eu fui descoberto, como que eu fui burro, deixei minha só de droga. Entende? Então, geralmente esse processo acontece e a gente vai identificando na clínica que o homem nem sempre quer. Quem quer mais é a mulher. Então, quando a gente recebe esse tipo de situação na clínica, no consultório, a gente não vai intervir, até porque dentro do consultório, eu sempre, em sala de aula, eu sempre falo isso. Eu não sou homem, eu não sou mulher, eu sou assexuado, eu sou só uma figura de ensino. No consultório, eu sou só uma figura do âmbito da psicologia enquanto ciência. Eu não opino em nada, mas dentro do processo terapêutico, a gente vai continuar mantendo a nossa imparcialidade e a gente jamais vai dizer, perdoa. Não volta, pô, ele já fez tanto por ti, não é? Já te deu casa, já te deu educação. Você tem uma família tão linda. A gente jamais vai falar isso. Mas a gente vai trabalhar figura a fundo para que ela tenha clareza se ela quer voltar, se ela quer reconstruir ou se de fato ela quer encerrar. E aí o que eu falo? William, você indo para a direita, para a esquerda, para frente e para trás, eu, enquanto seu terapeuta, estou com você. Pronto. Porque dependendo de cada situação que ela tome a decisão, vai ter uma consequência aqui? Vai ter. Se ela quiser encerrar, vai ter consequência? Também vai. Então, toda decisão que ela tomar, haverá consequência. E nós, enquanto psicólogos, vocês, enquanto futuros psicólogos, teremos que aprender a lidar com a consequência dos atos dela, para que a gente faça assim, mais uma vez, a diferenciação entre figura e fundo. Tranquilo até aqui? Sim. Beleza. Meninos, alguma dúvida até aqui? Não, achei que vai dar para algo de dúvida, né? Beleza, vamos lá. Cadê os grupos?